Mente Risca Yará, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à atividade espiritual de Aratembaitaê. Vocês sabem o que é Aratembaitaê? Vocês ouvem a gente falar? Não, né? Em Abanhaenká significa templo dos entrecruzamentos da vida. Só que para a gente traduzir esses entrecruzamentos da vida, a gente fala de uma maneira mais simples, mais didática. A gente fala cruz de luz. Mas é o entrecruzamento da vida, é todos os entrecruzamentos que a vida tem. Então é um local para que esses entrecruzamentos sejam trabalhados, sejam transformados. Esse é o templo, é aqui, esse local, esse ambiente. Então sejam bem-vindos em Aratembaitaê. A tradição Tubacuaçu, ela tem como principal objetivo trazer essa lucidez que a vida é constituída de muitas origens. Não é só de uma origem, de muitas origens. E essas origens, elas percorrem caminhos, elas se manifestam e percorrem caminhos, formando entrecruzamentos. Então, vamos pensar assim. Cada um de nós que estamos aqui vivos, nós temos um pensamento, sentimento, uma emoção, uma atitude, um tipo de vida, e a gente vai viver em comunidade, porque nós vivemos em comunidade. O planeta Terra, a Mãe Terra é uma comunidade. Querendo ou não, você se encontra em comunidade. Mesmo você querendo viver isolado, de certa maneira, isolado completamente, por mais que você busque, sempre tem algum entrecruzamento. Então, nós sempre estamos entrecruzando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, e isso faz a nossa vida. Faz, por exemplo, existir, por exemplo, um bairro, né? Uma casa, uma família, um bairro, uma cidade, um país, e aí vai. E todas as situações que a gente vivencia na vida. Então, de certa maneira, por mais que a gente tente tomar uma atitude só individual, a nossa individualidade ela está sempre interligada com o restante, com o todo, porque sempre uma atitude que nós tomamos vai gerar um efeito nesse meio. Seja para uma pessoa, seja para o próprio ambiente, né? Qualquer coisa que a gente faça, a construção, por exemplo, de um imóvel, ele é uma alteração em um ambiente, então isso já muda o cenário, muda até as condições de vida daquela região ali, daquelas pessoas e tudo mais. Então, os entrecruzamentos, eles manifestam a vida. Os entrecruzamentos manifestam a vida. O como a gente entrecruza manifesta a vida. Então, essa palavra entrecruzar, ela poderia ter outra forma de ser colocada. Mas é uma forma bem simples e, assim, bem rápida de ser entendido. Né? Porque a gente pensa, a partir do momento que a gente fala alguma coisa e você está raciocinando sobre isso que está sendo falado, está ocorrendo uma interação. Essa interação é um entrecruzamento. Então, as interações são entrecruzamentos. E mediante a isso que é falado, que a gente vai conversando, vai gerar aí uma atitude, vai gerar um tipo de comportamento, vai gerar uma situação, que pode ser positiva, né? Sem dúvida nenhuma, nós queremos que seja positiva. Mas também existem muitos entrecruzamentos que são negativos. E aí sofremos com o impacto desse negativo na nossa vida. Então a gente fala assim, né? Poxa vida, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, naquele tempo eu teria feito de forma diferente, eu teria uma outra atitude, eu me comportaria de uma maneira diferente, porque eu teria a clareza ou a maturidade, o entendimento melhor em relação a isso. Mas como eu não tinha, acabo hoje, muitas vezes, tentando ainda resolver uma coisa que ocorreu lá no passado. Então veja como, quando a gente não entrecruza as coisas de forma positiva,
elas geram efeitos até muito prolongados, que demora-se muito para se resolver. Ao mesmo tempo, a gente pode entender que isso é uma potência em nós. É uma potência. Porque nós gestamos situações, ideias, pensamentos, emoções, que prolongam tempo. Então, isso é uma força. Nós temos essa capacidade. E temos a capacidade de gerar isso e escolher a forma como nós vamos manifestar isso, que pode ser de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Lógico que como essas interações, esses entrecruzamentos vão manifestar a forma da nossa vida, as condições e tudo mais, isso modela o que a gente vai passar, modela aquilo que a gente vai ter que enfrentar, modela até a forma ou reação que a gente vai ter mediante essa causa, esta ação primeira. E a isto nós podemos entender que é a forma de construir o nosso destino. É assim que a gente constrói o nosso destino. Tem muitas interações, muitos relacionamentos, muitas condições, muitos entrecruzamentos que foram péssimos e que hoje nos dá uma qualidade em uma certa área da nossa vida ruim, enquanto outras áreas podem se encontrar melhores, porque os entrecruzamentos foram melhores. E isso compõe o nosso destino. Então, querendo ou não, a gente acaba passando por essas coisas terríveis, tendo que enfrentá-las, porque elas não foram resolvidas ainda. E uma outra potência nossa é a capacidade da transformação, transformar a ação. Porque não é sendo a causa ruim inicial que gerou o efeito ruim que nós não temos a capacidade de transformar aquela ação. Temos. Nós temos a capacidade de transformar aquela ação. Nós temos a capacidade de modelar de novo o nosso destino. Uma pessoa, né, você vê quantos casos, uma pessoa, ela precisou desde muito nova trabalhar, ela não teve a oportunidade de estudo, por exemplo. Mas ela trabalhou muito. E agora ela já madura, com seus 40 anos, 45, 50 anos de idade, né, ela fala, não, eu quero estudar, eu preciso aprender. E ela começa a estudar. Passou um tempão, mas ela conseguiu, né? Conseguiu um fato importante. E ela está estudando por quê? Às vezes, essa pessoa até já constituiu muito da vida dela. Ela já tem, assim, um pé de meia adequado. Vamos colocar dessa maneira. Mas ela vai para o estudo, porque ela sabe que tem a possibilidade de ir além, de transformar. Então, existe tempo para a transformação? Não. Não. Às vezes aquela pessoa olha para trás e fala, poxa vida, olha ele, novinho, ela, novinha, já está entendendo isso, já está mudando, já está fazendo essas coisas. Eu poderia ter feito isso no passado, mas não tive a oportunidade. Porque não é só a questão de você falar eu quero, certo? Não é só a questão de você falar eu quero. Tem uma série de situações externas que também elaboram, que são entrecruzamentos que vêm até você, né? De repente, você não nasceu numa família com muitas posses, então você precisou desenvolver a partir de você, e isso demora tempo. E aí você precisou batalhar, você precisou trabalhar. Isso foi perdido? Não, não foi perdido. Faz parte do seu caminho? Faz. Constituiu o seu destino até ali? Sim. E você ainda agora tem a capacidade de transformar mais uma vez. Então,
não há tempo definido para transformarmos as situações ruins, ou transformarmos uma atitude, ou transformarmos uma direção na nossa vida. Não há idade para isso. Ainda se tem uma concepção dessa questão de idade muito terrível. Enquanto no passado os nossos anciões eram chamados de anciões, de sábios, de detentores da experiência e do conhecimento, hoje não é assim. Não digo para o todo, né? Mas tem uma grande massa que não vê dessa maneira. Vê a pessoa que tem mais idade como aquela que é atrasada, é aquela que não tem capacidade para as coisas novas, é aquela que não tem mais, porque já viveu o tempo dela. Olha isso. Já viveu. Como uma pessoa pode, né, falar para uma outra pessoa que ela já viveu o tempo dela? E essa condição, ela também elabora um destino ruim para o amadurecimento dos seres, porque esta mesma pessoa que fala assim, que é mais jovem, ela também irá envelhecer. O tempo passa para todos. Ela vai chegar nesse ponto também. Aí quero ver como ela vai conseguir se equilibrar com esse tipo de pensamento. Ou como ela vai constituir a continuidade da vida dela com esse tipo de pensamento. Existe uma questão muito séria em relação ao envelhecimento, que é esse sentido, que envelheceu, não é capaz mais de nada. E não é verdade isto. Lógico. O organismo, ele tem o seu peso. As condições, elas modificam. Mas mesmo a condição modificando, isso não significa que o ser está parado no tempo. Aí que é o ponto. Mas isso foi tão forte, trabalhado, é um entrecruzamento tão ruim que ocorreu, que as pessoas muitas vezes se aposentam e acaba a vida, né? Acaba a vida. Ela se aposenta e aí ela não sabe mais o que fazer. Aí entra em ansiedade, entra em depressão, entra nisso, naquilo outro, sei lá, um monte de coisa. Porque ela se encontra perdida. Parou o ritmo dela e ela acha que acabou a vida ali. Que ela não serve mais para nada. Então ela fica encontrando formas. E isso por quê? Porque é uma ideação montada, mal entrecruzada e aceita pelo ser. Que envelheceu não tem mais capacidade. Como a gente não pode dizer que um jovem não tem lucidez, ele pode não ter experiência, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que ele não tenha lucidez, clareza em determinadas coisas. Porque isso depende do ser, daquele ser. Como é aquele ser? Quais são as experiências que ele traz, o que ele trabalha nele e qual é o destino a qual ele constrói, aquela pessoa constrói. E isso vai favorecer o caminho. Então, um dos grandes exemplos espirituais, ou seja, que o plano espiritual, ou que o espiritual como essência nos dá, é essa questão de falar sobre ancestrais. Por quê? Ancestrais já nos leva a entender que é alguém muito antigo. Porém, a gente vê na vivência prática que esse muito antigo, ao invés de ficar parado em um tempo lá atrás, a qual muitas vezes nós nem conhecemos, porque não vivemos fisicamente aquele tempo, relacionado à lembrança do hoje, né? Podemos ter vivido de vidas anteriores, sem dúvida nenhuma. Mas em relação à lembrança do hoje, você só detém a lembrança desse período. E não daquele período antigo, de forma lúcida, clara, bem visível, presente. Então, o que acontece?
esses ancestrais, eles não estão parados no tempo. Ao contrário disso, toda a experiência acumulada, eles refletem na espiritualidade, na ação da espiritualidade. E é a eles que a gente recorre para auxiliar a mudança, a transformação dos entrecruzamentos problemáticos da nossa vida atual. São exatamente a eles a qual nós recorremos. Pedindo orientação, buscando clareza, buscando respostas. E nós estamos sempre se comunicando. Quando a gente fala de espiritual ou espírito, nós estamos falando de alguém que já passou pela Terra. Então já passou. O tempo dele físico nesta vida já passou. Ele já compõe, teoricamente, um passado em relação ao nosso presente atual. Mesmo assim, tem a capacidade de nos clarear, de trazer respostas, muitas vezes, a várias situações. E isso é muito interessante. Isso é um exemplo do qual o espiritual nos demonstra em um contato espiritual, em uma prática espiritual. Né? Seja uma prática direta de contato com seres espirituais ou de forma indireta. Existem muitas práticas indiretas, por meditação, por concentração, por oráculos. São formas indiretas, não aquele contato direto ali de comunicação. Não deixa de ser direto também a comunicação. É uma maneira, é uma modalidade diferente de comunicação. Mesmo assim, mesmo através de todas essas práticas, é possível receber as informações, as orientações, os esclarecimentos de ancestrais. E falando em ancestrais, o nosso Brasil, ele é muito forte nessa coisa de ancestralidade. Coisa esta que nos dá a capacidade de penetrar em uma história pouco conhecida pelos próprios brasileiros que vivem e nasceram no Brasil. Uma história que passou por situações várias, diferentes, situações boas, situações de crise, e isso acompanha como elemento de auxílio para nós, através da consciência desses seres espirituais, num momento de comunicação espiritual. Olha que interessante isso. Porque o que você conhece da história do Brasil? Se você for pegar a história do Brasil no seu teor de escola, você pouco sabe sobre a real história do Brasil, das pessoas que viveram nesse Brasil. E antes, né, mesmo desse continente ser chamado de Brasil, o que você sabe? Pouquíssimo. Poucas pessoas detêm alguma informação. Né? Porque até o sentido de pesquisa arqueológica do Brasil, ele funciona assim sabe, a muito custo. Mas não tem em larga escala essa intencionalidade de estudar as práticas antigas, os conhecimentos, as culturas antigas. Parece hoje que tem muita coisa, mas ainda isso é pouquíssimo. Isso é quase nada. Porém, a gente vê que na espiritualidade isso vem de forma muito intensa. Muito intensa. Lógico, não fazendo com que nós vivenciamos o passado, ficamos naquele tempo. Não, nós estamos no tempo presente. Mas é ligando aquele passado com o momento presente. Isso é a questão relacionada à capacidade de transformação. Ou seja, você não vai ficar lá vivendo como era
exatamente a existência lá dentro da mata daquela maneira. Porque você está vivendo na cidade. Está vivendo em um presente diferente. E isso é muito inteligente. Se vocês pensarem assim de forma com maior cuidado, vocês vão perceber que isso é muito inteligente. Que é a capacidade de você pegar uma experiência não pela forma da experiência, não pelo formato, mas pela essência dela e transferir essa experiência para o momento presente, do qual hoje nós temos veículos elétricos, nós temos computadores mais avançados, nós temos situações e até doenças diferenciais do passado, né, pelo próprio tipo de vida que vivemos. Então, essa sabedoria, ela tem como objetivo essencial sempre ser trazida pela espiritualidade. A espiritualidade busca várias maneiras de colocar isso claro, visível. E às vezes, muitas pessoas querem encaixar esse tipo de inteligência, de sabedoria, em uma caixa. Prender de novo numa coisa engessada, determinando ou entendendo que isso, ou levando isso a entender que é aquela prática, ou aquela outra prática, ou aquela coisa, dando nomes, esquematizando. Eu sei que todos nós precisamos esquematizar. Nós precisamos ter uma coisa mais elaborada para ser entendida, porque ela fica mais didática. Mas chega-se ao ponto de engessar muito daquilo que a espiritualidade tende realmente a passar. Dizendo, isso é o certo, isso é o errado. Isso. Como que a gente pode falar que isso é o certo ou isso é errado? Né? Cada ser tem uma vivência. Agora, lógico, nós sabemos consequências e cada ato tem uma consequência. E a consequência é clara em mostrar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Só que, ao invés de entender por esse caminho da ação que produz uma reação, espera-se apenas o resultado ou quer apenas o resultado sem entender a ação primeira que vai produzir esse resultado. Novamente voltamos à observação de como foi esse entrecruzamento primeiro que produziu isto, que produziu o resultado na nossa vida desta forma. Então, se hoje você sente dificuldades, essas dificuldades que você sente, sem dúvida, tem efeitos externos? Tem. Tem pressões externas? Tem. Mas tem você. Tem os entrecruzamentos a qual você realizou. Atitudes, sentimentos, condições, falta de maturidade, um monte de coisa, de elementos, que são essas coisas, que formataram o destino a qual você está, né, que você não sabia, está passando agora, mas o que você está fazendo agora vai constituir o que você vai ser para o futuro. Seja esse futuro amanhã, seja esse futuro semana que vem, mês que vem, ano que vem, o que for. Esse é um tipo de entendimento que a gente chama de entendimento não linear, porque a gente não pensa só na questão de início, meio e fim. A gente vai integrando as sabedorias para ter uma melhor clareza destes entrecruzamentos que manifestam a vida. E isso é tão forte na tradição tuacuaçu que nós chamamos de entrecruzamento que manifesta a vida. Quando a gente fala de consciência iluminada,
elevada, o que for, esses nomes todos, nós chamamos de entrecruzamentos que manifestam a vida. Nós somos o caminho e nós fazemos o caminho. Nós somos o caminho e fazemos o caminho, produzindo esses entrecruzamentos manifestadores da vida. Nós, num sentido amplo, nós que estamos aqui encarnados, aqueles que estão no plano espiritual, e assim vai. Estamos falando de uma grande comunidade, uma comunidade planetária que está fazendo o seu trabalho de entrecruzamentos para manifestar a continuidade da vida. Então, fica aí para hoje o como você quer a continuidade da sua vida, né? O que você quer para a continuidade da sua vida? Como você está fazendo os entrecruzamentos para manifestar a sua vida? Você acredita nisso? Você acha que você é apenas um resultado do meio? Você acha que você, com as condições até biológicas que você tem, com a bioquímica, com a química do seu corpo, com as condições biológicas, você é apenas resultado dos elementos passados de geração a geração hereditária, geneticamente? Você é. Mas por que você pegou exatamente essa genética? Você que tem capacidade de pensar sobre isso. Não é? Você tem capacidade de pensar sobre isso. Você vê que você não é a genética, a ponto de você ter capacidade de refletir sobre ela. Aliás, você tem capacidade de refletir sobre suas emoções. Você tem a capacidade de articular pensamentos sobre você mesmo, sobre a sua cabeça, sobre as suas ideias. Então, através disso, nos parece que você é algo mais, alguma coisa diferente de tudo isso, e que isso compõe o seu ser. Mas não é o resultado de um meio. Você tem ações, você tem a capacidade de produzir efeitos. Você tem resultados no meio? Sendo resultados do meio? Também. Mas isso não é o todo seu. Até porque, quando algo lhe afeta, existe em você algo em sintonia a isto. Isso é um ponto para a gente refletir. É o que eu queria passar para vocês hoje. Risca Yará, Porã Eter.